Ô gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Quando se traça a trajetória dos filmes slasher, a primeira metade dos anos 90 é considerado um período de marasmo, de retração bem forte do subgênero, né? Depois, assim, da criação e do estouro da barragem slasher nos anos 80, nos anos 90, a primeira metade não houve muitos, bem poucos, aliás, e depois de 1996, com o sucesso estrondoso do Pânico, aí as comportas se abriram de novo, mas com slashers mais metalinguísticos, mais de ironia e tal. É mais ou menos verdade, grosso modo é assim mesmo. Só que na primeira metade dos anos 90 teve um filme slasher meio cômico e bastante influenciado, inclusive, pela comicidade do Fred Krueger, lá da Hora do Pesadelo, que é o Dr. Giggles, acho que de 1992. Em português já teve acho, o nome Dr. Risadinha, mas agora, em fevereiro de 2025, esse slasher, que é bem divertido, né? Tá lá no catálogo da Amazon Prime e tem o título de Dr. Giggles, especialista em óbitos. Ele é estrelado pelo finado e saudoso Larry Drake, que já apareceu aqui no canal quando eu falei sobre aquele filme lá, o primeiro filme que tinha um espantalho, né? Como assassino, como elemento sobrenatural, de forma consequente, que foi um filme para televisão, né, The Dark Knight of the Scarecrow, o Larry Drake era o Bubba, o deficiente mental, lá o neurodivergente, que é assim que se diz, que é linchado e depois volta sob forma de espantalho, né? Só que aqui a gente vai falar sobre o Dr. Giggles. Giggles em inglês, a giggle é quando você dá uma risadinha. Ele tem um cacuete, porque ele é louco. Ele, na verdade, ele nem é doutor. O pai dele é que era médico, mas ele é maluco e acha que é médico. E ele tem um cacuete que é essa risadinha. Que não me irritou durante o filme, porque eles dosaram bem, né? Não é toda hora que ele dá essa risadinha. Eu gostei de ver em inglês para ver o Larry Drake lá. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Logo no começo do filme, começa com o Dr. Giggles fazendo uma operação, mas logo você descobre que, na verdade, ele está fugindo do sanatório e ele não é médico, nada, não, mas o pai dele era, então ele entende um pouco de medicina, mas ele é maluco e tem toda uma história assim escabrosa da gênese dele, né? E aí ele volta para a cidadezinha natal dele para consertar a devassidão, para consertar os erros. E aí então ele começa a matar as pessoas que vão para o caminho deles, sem se importar. Não é um filme assim que você vai ter pessoas que são necessariamente idiotas e vão morrer. Ele vai matando, tá? E é claro, né, você tem, por exemplo, aqueles adolescentes que interpretados por atores de 30 anos, né, que você fala assim, eles moram nessa cidadezinha a vida toda deles. Por que, que agora é que eles vão passar uma noite ou uns momentos nessa casa? E é claro, bem nessa hora que o Dr. Giggles voltou do sanatório, né? Ah, e é um grupo de. A primeiro grupo de pessoas que morre são os amiguinhos lá que entram naquela casa. Tem um casal negro. Adivinha qual vai ser o primeiro a morrer? Tá? Então, assim, gente, é o Dr. Giggles matando e ele sempre usa motivos e expressões médicas. Então é uma mistura de Fred Krueger. Esse Dr. Giggles ele não tem máscara, ele não é deformado, pelo menos na maior parte do filme, não. Depois vai acontecer alguma coisa lá, mas assim, sabe aquelas one-liners, aquelas tiradas do Fred Krueger? O Dr. Giggles tem todas essas tiradas e algumas outras personagens também têm, sempre usando jargões, ditados, frases feitas médicas, né? Ah, você tá comendo maçã, aí fala, an apple a day keeps the doctor away. Isso aí, na verdade, não é ele que fala, é uma personagem lá que fala, né? Ah, comer uma maçã mantém o médico, não sei das quantas, distante. Para quem entende inglês e conhece essas frasezinhas assim, vai se divertir bastante.
As mortes, tem bastantes mortes, gente. A contagem de corpos é grande, as mortes são doloridas, porque ele usa toda sorte de implementos médicos, porque o pai dele era médico. Então aí você tem alguns e era um médico sádico, então você vai ter uns elementos, uns instrumentos médicos agigantados, tal. Só que daí é que tem um negócio. A a contagem de corpos é grande, só que nem toda vez você vai ter o gore, nem toda vez você vai ter a execução das mortes. Muitas vezes, na hora da morte, eles cortam a cena ou faz closes extremos, então você não consegue ver de verdade o que está acontecendo. Sabe aquela coisa assim? Dá um close super extremo no olho da personagem que tá assim, e aí você não consegue ver o que está acontecendo, né? Ele vale mais pela graça, porque acaba sendo um slasher bastante engraçado. Ele não tem tensão, porque ele é mais cômico do que de causar tensão, né? Ele é mais mesmo pelo aspecto da diversão. O Larry Drake tá muito bom. A produção parece um gibi, uma graphic novel. Parece uma história em quadrinhos que ganhou vida, é tudo muito colorido, né? Tudo muito agitado, assim. E aquelas decisões bobas, né? Então, por exemplo, você tem a nossa, que fica na cara que vai ser a Final Girl. É uma garota que tá com problema no coração, tem que operar. Aí ela. Você tem lá o casinho, o interessezinho romântico dela. Em um minuto ele tá falando pra ela assim que vai ajudar, vai fazer não sei o que, não sei o que. Na outra cena ele tá traindo ela com outra, com outra moça. Sabe aquelas decisões bobas assim? Mas isso faz parte desses filmes, né? A gente não vê Dr. Giggles por conta enfim, da inteligência do roteiro. É um filme que não se leva a sério. E ele não é para ser levado a sério. Ele é uma comédia slasher que não fez sucesso algum, porque foi lançado em 1992, eu acho, e aí então tava realmente naquela maré baixa para os filmes slashers, né? Muito slasher tinha sido feito, então era um subgênero que estava em baixa. E ele, assim, ele não metalinguístico, como seria o Pânico 4 anos depois. Então ele acaba caindo no humor pastelão mesmo. E as aparências com o Fred Krueger, né? Elas não são assim superficiais só porque você tem um assassino que faz essas coisas. A história pregressa, né? A mitologia tem a ver com Fred Krueger. É alguém que está se vingando porque foi morto, blá blá blá, pai, alguém por um problema, né? Você tem até quando eles entram na mansão dele, lá na casa, você tem uma riminha, né? Não tinha lá no Hora do Pesadelo? One, two, Fred, não sei o que, tarará. Isso aí também tem. Então, assim, é um filme que bebeu bastante na vibe de histórias em quadrinhos, horror pastelão, e Fred Krueger, né? Ou seja, todos os elementos que em 1992, mesmo juntados, não tinham condição cultural de se tornar um sucesso. Tanto é que o filme depois nunca teve continuação. E tem um monte de gente que nunca nem ouviu falar do Dr. Giggles, inclusive fãs de horror, tá? Mas eu acho que é um filme, para quem curte subgênero slasher e tal, poderia gostar. E olha que eu não sou muito fã de comédia, vocês sabem, né? Mas é que aí ele fala cada frase. Tem uma hora que cada frase tão infame. Tem hora que ele quebra a quarta parede, que ele tem problemas lá. Is there a doctor in the house? Tem algum doutor por aqui? Porque ele tá precisando de médico, né? Agora, só não espera assim, ele vai matar só as pessoas que fizeram. Não, ele vai matar todo mundo que aparecer pela frente, inclusive essa moça Final Girl aí, que ela, aparentemente, ela
que ela fez pra ele, né? Por que ele quer matar? Por que que... Na verdade, ele quer curar. Ele é louco, ele pensa que ele é médico. Então ele acha que ele vai dar um coração novo para essa menina, né? Ou seja, boas intenções acabam virando intenções assassinas. Dr. Giggles tem sua graça, tá? E por enquanto não for removido lá do catálogo da Amazon Prime, tá facinho para quem assina assistir, né? É meio que criar sua cartilha, né, de filmes slashers. O Dr. Giggles faz parte desta cartilha, tá? Da parte de horror de comédia. Tchau.